Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Como Ficar Milionário. Se você não é inscrito, peço aí que você se inscreva no canal. E aqui vamos abordar todos os assuntos referentes a ganhar dinheiro, seja investimentos, novas formas de renda, alguma coisa do tipo. Então, se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva aqui no canal para ficar recebendo os vídeos na sua box. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a Alcatel Investimentos. Fiz um vídeo anterior e agora eu posso falar um pouquinho mais de embasamento. Afinal, eu já tenho mais de 90 dias aqui na Alcatel. Então vamos falar o que aconteceu após 90 dias, após terminar aí o primeiro investimento. Vamos lá. Antes de começar, eu quero falar sobre os rendimentos diários da Alcatel, se é sustentável. Já falei sobre isso, alguém pode não ter visto. Então, perceba que ali eu não coloquei sustentável afirmando, mas sim com uma dúvida. Porque vocês percebem que nós temos um rendimento bom na Alcatel. Esse rendimento é sustentável? Eu afirmo que sim, é sustentável em parte. Por quê? Em parte. O rendimento, se realmente a Alcatel, o site Alcatel, a empresa Alcatel estiver investindo de forma correta o nosso dinheiro, é sim possível conseguir ganhos como esses ou ganhos até maiores do que esses, certo? Mas de acordo com os investimentos deles. Eles podem estar investindo de forma correta, então realmente esse ganho é possível. Se realmente não tiverem investindo de forma correta ou tiver algum problema lá dentro da empresa, a gente não pode afirmar porque a gente não tem nenhuma nota de corretagem, não tem nada nas mãos assim para falar. Estão investindo nisso, entendeu? Então por isso que eu fico com aquele pé atrás na Alcatel. Eu não invisto com tanto afinco, tanto porque não tem aquela autorização do CVM, quanto também porque ela não tem, a gente não tem aquela nas mãos a prova do que realmente está sendo investido. Nosso dinheiro está sendo comprado em tal ação, está sendo comprado nisso. Então eu fico um pouco de pé atrás nisso. Mas o ganho em si é sustentável e eu vou explicar agora o porquê. Aqui nós trabalhamos, aqui no caso tem uma tela de uma ação. Então a Alcatel trabalha com day trade, certo? Modalidade de ação, opção, vou falar das que eu conheço. Tem o Forex e outros, mas eu não conheço, então vou falar só do que eu tenho conhecimento. Bom, aqui eu trabalho com ações para trade e outras modalidades. Aqui eu vou mostrar uma ação de swing trade, que é uma ação que a gente compra hoje, pode vender amanhã, depois de amanhã a gente espera a valorização dela, certo? Eu aproveitei uma baixa que teve no mercado no dia 18, que daqui a pouco eu falo sobre essa queda brusca que teve. E para quem acompanha o mercado sabe disso, que deu uma queda muito forte, então eu comprei BBTG12, que é uma unit, vou falar ação para vocês entenderem melhor, e eu comprei ela por 58 centavos e vendi ela por 68, 69 centavos. Vamos colocar que eu tive 10%, 10 centavos de lucro, mais 10% no caso, né? Eu tô falando 10 centavos de lucro. Ali o percentual até maior, aqui só foi de 60 a 68, e eu vendi a 68, 69 e eu comprei a 58. Tive mais de 15%. Mas vamos colocar aí para vocês, só para vocês entenderem que eu tive 10% de lucro, certo? Tive mais, mas vamos colocar 10. Aí muita gente vai se perguntar, nossa, 10 centavos de lucro é muito pouco. Agora vamos colocar assim que eu comprei 10 mil ações. Esses 10 centavos viram R$1.000 de lucro. E se eu comprei aí 30 mil ações, tive R$3.000 de lucro e 15% de ganho. Não vou falar o valor que eu comprei, não vou falar, isso não interessa, interessa ao meu particular, interessa a mim. Mas eu quero mostrar só para vocês o ganho percentual possível. Percebo que de um dia para o outro eu ganhei mais de 15%, tá ok? Ah, mas se você ganha esse percentual tão grande, por que você coloca também na Alcatel? Não tem lógica. É melhor você investir só em ações. Aí também entra essa questão dos altos e baixos. Quando você trabalha nas ações, com ações, você que trabalha com trade, o swing trade pode acabar sendo pego com uma modalidade, por algo como esse tipo aqui, como aconteceu lá no dia 18. Dia 18, as ações despencaram. Vocês sabem o que aconteceu sobre a JBS, o vazamento do áudio do Temer e tudo mais. Nesse dia 18 foi um dia horrível. O mercado desabou completamente. O índice Ibovespa caiu mais de 10%, deu CB. Então quem estava comprado viu a carteira desvalorizar muito forte. Isso aqui foi no início do dia no leilão. Mas durante o dia algumas ações caíram mais, outras valorizaram, mas só para vocês terem uma noção do que aconteceu.
Teve ações aí que despencaram muito mais que isso. Para vocês terem uma ideia, CEMIG 4, ela despencou, na hora que eu vi ela estava mais de 41%. Entenderam? E aí entra aquela questão. A Alcatel ela vai dar só lucro para você. Por pior que o mercado seja, eles têm profissionais qualificados que trabalham só para operar em algo seguro, no mercado de ações, mas de forma segura, assim, trabalhando sempre com stop e procurando não ter prejuízo, sempre lucro, certo? Então, esse é o objetivo da Alcatel. Então, você, principalmente você que não entende, eu já trabalhei no mercado, comecei no mercado de ações procurando grandes lucros e tomei grandes prejuízos no começo. Hoje que eu estou recuperando um pouco dos prejuízos que eu tive, mas eu tive muito prejuízo mesmo no começo, mesmo com muito estudo. Na teoria é fácil, é quando você vai para a prática realmente você apanha demais. Então na Alcatel você não tem esse risco de perder, você só vai ter lucro, certo? E aqui também eu estava no Buy and Hold, não sei se a pronúncia está correta, mas é uma modalidade que você compra a ação e nunca mais você vende. Você compra ela e espera a valorização. Não vou falar a minha carteira que eu tenho dessa modalidade, mas só para vocês terem uma noção, vou falar de uma que eu tenho na carteira que é ITSA4, certo? Uma holding do Itaú. Então eu acredito muito no potencial dela, vamos supor que eu comprei. Toda vez que ela soltar algum provento, seja dividendo, juros de capital próprio, toda vez que ela soltar um provento, eu pego esse dinheiro que ela me deu, eu compro mais ações dela, com isso eu ganho uma quantidade maior dela. Na próxima vez eu vou ter mais proventos e vou fazendo aquele efeito de bola de neve. Eu viro sócio da empresa mesmo e com isso eu vou ajudando a empresa a crescer e ao mesmo tempo eu vou ganhando mais em cima dela, entendeu? Então essa é a modalidade principal que eu tenho na minha carteira é essa. E tem outra parte que é separada para trade, que é para day trade, swing trade, que é para comprar uma ação. Vamos supor que eu compro ela por 5, espero ela valorizar para 6 e vendo ela. Então eu ganho com essa valorização de cotação também. Então na Alcatel você não vai ter os altos e baixos, você vai ter só os altos. Por mínimo que seja o rendimento diário, você não tem prejuízo. Tem essa vantagem. Aí que eu mostro para vocês por que eu quis investir na Alcatel. Eu estou investindo por minha conta e risco e com valor que eu considero pequeno. Para mim é um orçamento baixo que eu coloquei na Alcatel, certo? É o que eu digo para vocês. Se você quiser entrar com um valor alto ou baixo, é do seu entendimento, certo? Mas também eu quero avisar para vocês não seguirem estratégia. Não siga a minha estratégia, não siga de alguém que fala para colocar tudo lá. Siga a sua estratégia. É como eu digo sempre. Nunca siga dicas. Para vocês terem uma ideia, tá vendo que tá tudo vermelho aqui no mercado. Teve corretora que falou venda na abertura. Teve indicação de vender na abertura. Então quem pegou, por exemplo, uma CEMIG 4 com mais de 40% de prejuízo, vamos supor que tinha 100 mil reais, vendeu com mais de 40% de prejuízo, perdeu mais de 40 mil reais. Seguindo dica. Quem permaneceu com ela em carteira começou a ver ela valorizando e já deu uma boa valorizada, não perdeu tanto, entendeu? E quem permanecer com ela ainda corre risco de ver ela no valor que comprou. Então é essa a questão, nunca siga dicas. Não siga a minha dica, não siga a dica de alguém que fala para você não entrar, não siga a dica de alguém que fala para você colocar tudo. Elabore sua estratégia, veja a Alcatel, estude mais sobre ela, se te parecer atraente, confiável, se você realmente quiser investir, você entre nela, mas nunca siga dicas assim. Tem muita gente eufórica na internet falando coloque todo o dinheiro que você tem na Alcatel. Eu não faço isso, também não recomendo fazer. Fica a seu critério, mas eu não recomendo porque é um investimento de risco. Aqui não tem um fundo garantidor de crédito, aqui é um investimento que tem uma alta rentabilidade, mas também tem um alto risco envolvido, certo? E outra coisa, diversificação. Para quem acha que eu coloco um valor alto na Alcatel, para mim não. Eu coloco um valor aqui que se acontecer algum problema na Alcatel e perder, é um valor que eu não ligo. É um valor assim, realmente, todo valor que a gente tem, a gente perder, a gente liga, mas assim, é um valor que eu aceito perder. Como também é um valor que eu quero ver crescendo aos poucos e, quem sabe no futuro, ter um retorno muito maior, um retorno exponencial muito maior do que o valor que eu tenho agora, entendeu? Então, é um risco-retorno que eu estou disposto a correr. Mas eu também tenho dinheiro aplicado em CDBs, LCs, tenho dinheiro em ações. Então, eu tenho uma carteira bem diversificada. Se acontecer um problema numa parte da carteira, eu tenho outra parte que está lá intacta, que está funcionando perfeitamente. Então, elabora a estratégia melhor para vocês.
Aqui no caso vamos falar um pouquinho sobre o aporte. Aqui não está condizente exatamente com o que eu tenho em carteira, eu coloquei só um mais ou menos para vocês terem uma ideia. Perceba que a maior parte dos investimentos que eu tenho são em renda fixa, CDBs, LCs, LCA, coisas que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não sabe, nós temos um Fundo Garantidor de Crédito que protege seu rendimento, seu capital aplicado até 250 mil. Então tem aplicações que tem isso. Porém, a rentabilidade é um pouco menor, certo? Então tem que ter a ciência. A rentabilidade menor, mas garante 100% garantido. Aqui eu tenho fundos aplicados um pouquinho em fundos, em debêntures, fundos em ações. Só que aqui não tem o fundo garantido de crédito. Eu tenho uma rentabilidade maior do que a partezinha azul, que é a renda fixa. Mas eu já tenho a ciência que é um investimento de um risco um pouco maior. Essa parte verde aqui que eu tenho são as ações. Ações que eu divido lá, eu tenho buy and hold, tenho trades, mas vocês percebam que eu tenho um ganho maior aqui, só que também eu tenho um risco maior, então eu tenho uma exposição menor nela. E aquela partezinha roxa ali, bem pequenininho que eu tenho, são Alcatel e outros grupos de investimento. Então perceba que a minha exposição para Alcatel é muito pequena. Se acontecer algum problema, é um capital que eu estou disposto a arriscar. Então a minha estratégia é essa, tá ok? Elabore a estratégia de vocês. Teve gente falando que queria colocar muito e tudo mais. Eu sempre aconselho a tomar cuidado. Investimento de risco é aquele investimento que você coloca pouco e vai ver crescer com um montante, com um exponencial muito maior, e não coloca tudo. Quem arriscou e colocou muito também está se dando bem, mas é aquele negócio incerto, então fica a critério de vocês. Agora, por que eu resolvi investir na Alcatel? Muita gente fala, você já tem um conhecimento de mercado, a Alcatel parece ser pirâmide e tudo mais, não sei o que, por que você resolveu investir nela? Bom, de todos os investimentos que eu vi até agora no mercado, tem várias outras empresas aí. A que eu achei confiável, mais confiável foi a Alcatel, por me parecer ganho sustentável. A questão da indicação dela não você não ganha pela indicação dos outros, você ganha através da rentabilidade dos seus investimentos. A rentabilidade que vem através de indicação é muito pouca, entendeu? Então é aquele ganho que você vai acrescentar no seu montante, no seu rendimento. Porém, é um ganho pouco. O seu rendimento, o rendimento da Alcatel não está vindo das indicações, e sim do rendimento em cima do montante, em cima do valor que você aplicou. Então é um marketing multinível. Você indica as pessoas, divulga a empresa, arruma mais pessoas para entrar, e com isso a empresa, você vai ajudando a empresa a crescer e ela te recompensa por conta disso. Mas para mim, na minha opinião, parece ser sustentável. Lógico, tem aqueles tópicos que eu expliquei anteriormente que a gente não tem acesso, então por isso que eu invisto pouco. Por que eu invisto pouco? Aqui eu quero deixar duas visões diferentes para vocês. Não tô de longe a Alcatel parece com a Telex Free, mas eu quero deixar esse exemplo para vocês que querem aplicar muito dinheiro. Eu vou deixar dois exemplos para vocês mensurarem aí o seu risco retorno, certo? Telex Free, vocês se lembram dela? Quando saiu, chegou no auge, tá muita gente falando, muita gente me convidou para ela, pessoal. Eu estudei sobre ela na época e falei, não, me parece ser pirâmide, não me agradei dela, não pareceu produto sustentável e não entrei. E pouco depois a Telex Free deu aquele problema que todo mundo sabe. Então fica esse exemplo aí para vocês que querem aportar muito achando que vai ter um retorno incrível e tudo mais. Não tô comparando de jeito nenhum a Alcatel com a Telex Free. Se ela de longe parecesse com a Telex Free, eu não teria investido. Mas é só um exemplo para vocês terem aquela noção do risco-retorno. E aqui também eu vou deixar exemplo positivo para a Herbalife. Vocês já conhecem a Herbalife? Eu já fui vendedor da Herbalife lá em 2008. Na época eu comecei a ter um bom retorno de vendas. Eu não vou falar aqui dos percentuais de ganho de cada produto, porque isso é privado da empresa, mas assim, cada produto que eu vendi eu tenho um retorno muito bom. E muita gente vinha falar, olha, isso é pirâmide, sai fora, não sei o que. Muita gente vinha falar isso pra mim. Então, continuei, fui vendendo, começou a crescer minha rede lá dentro, aí eu peguei e continuei. Aí teve um tempo que eu me interessei em ser supervisor, que no caso é crescer um nível dentro da empresa.
E quando eu vi que o ganho pulava, eu ganhava um valor X, eu passava a ganhar o valor 2x, ou seja, dobrava meus ganhos. Então comecei a ficar com medo, porque eu vi muitos níveis na Herbalife, vi o ganho dobrar só por pular um nível, vi um esquema assim de muita gente tendo que sustentar quem estava acima de você, e falei, não, Herbalife não pode ser sustentável. Eu realmente desisti nessa época. E hoje eu tenho gente que eu conheço daquela época que está muito bem lá dentro da Herbalife. Isso foi em 2008 e já faz 9 anos a Herbalife está aí até hoje, entendeu? Então fica essa outra visão para vocês. E outra que eu me arrependo até hoje é o Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin, eu tive chance de comprar essa moeda por uma bagatela, por uma mixaria. Um dinheiro de pinga, como o pessoal fala. E eu não quis comprar. Eu tava com dinheiro para investir. Então, na época, eu não conhecia muito sobre investimentos. Não tinha muitos canais, muitos artigos falando exatamente sobre investimentos. Realmente tinha assim, mas não era tão dinâmico como é hoje. E eu resolvi olhar sobre o Bitcoin. Eu falei, essa moeda parece ser promissora, uma moeda universal, digital, tudo mais. E fui procurar um pouquinho mais sobre isso. Aí eu entrei no canal do Daniel Fraga. Ele explicou de forma magnífica o Bitcoin, explicou bem direitinho, explicou como ela é sustentável e tudo mais. E eu saí daquele vídeo com a ideia de comprar 100 Bitcoins. Eu tinha dinheiro para comprar 100 Bitcoins e esse valor para mim era muito pouco na época. O Bitcoin estava muito barato. E eu falei, eu vou comprar Bitcoin. Só que depois eu saí, aí eu pensei, caramba, e se realmente ele estiver empolgado com o Bitcoin, falou todos os pontos positivos e os pontos negativos, vamos ver um pouquinho. Aí eu acabei entrando no canal do Clarion. Ele falou mal do Bitcoin, falou que parecia ser pirâmide, falou tudo sobre os pontos negativos. Então eu pesei na balança, falei, caramba, eu trabalho tanto para ganhar esse dinheiro e não vou aplicar no Bitcoin. Eu poderia ter comprado só 10 ao invés de 100, mas eu não quis comprar, eu desisti mesmo na época. E eu me arrependo hoje porque, veja só, o Bitcoin, hoje um Bitcoin tá valendo 9.505. Hoje, no dia 24, pessoal, tá valendo esse valor. Se eu tivesse comprado 100 Bitcoins, a esse valor de venda, hoje, que esse valor pode aumentar, ele tá valorizando muito, eu hoje teria meus quase 1 milhão de reais. é rir para não chorar, pessoal. Então fica aí, pessoal, para vocês. A Alcateia pode ou não ser sustentável, fica esse risco retorno aí para vocês. Eu quis deixar esse exemplo para vocês. Para limitar um pouquinho essa ideia de vou investir muito, aquele pessoal eufórico, que foi a Telex Free. E 2, que foi a Herbalife e Bitcoin, que eu já fiz parte da Herbalife e Bitcoin desisti de investir quando valia uma merreca. E hoje eu poderia estar quase milionário só com o que eu iria investir no Bitcoin, pessoal. Então fica aí essas duas demonstrações para vocês de exemplos positivos e negativos, para vocês terem uma noção se vale ou não a pena para vocês. É um risco-retorno, é como eu digo sempre. O prejuízo é exclusivamente seu, como o lucro também é seu. Então mensure o seu risco-retorno, se vale a pena entrar e se você acha que vale a pena, entre. E aqui nós temos após 90 dias finalmente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Meus investimentos, meu primeiro investimento na Alcateia, meus 2 primeiros investimentos de 100 e 101 reais terminaram na Alcateia. Vamos agora ver o retorno lá na conta, de quanto esse investimento me deu, e percebo que caiu na conta, já está disponível para retirada. Se eu quiser retirar agora, eu posso retirar. Vamos lá ver. Aqui está, pessoal, na minha conta. Vocês percebam que aqui está o encerrado, olha, encerrou. E aqui eu tive um retorno desses 100 reais. Vou ter um retorno aqui embaixo, vou falar do 100, que é um valor redondo. Desses 100 reais eu tive um retorno de R$ 28,23 em apenas 90 dias, pessoal. 90 dias, 3 meses eu tive um retorno desse, certo? O percentual de retorno foi muito bom. Esse dinheiro já caiu na minha conta. Se eu quiser reinvestir, eu posso reinvestir. Se eu quiser retirar, eu posso retirar. Para vocês também terem uma ideia melhor, perceba aqui que eu tenho um total investido e embaixo total investimento ativo, que é o que está ativo agora nesse momento na minha conta.
E aqui acima eu tenho o meu saldo, certo? Aqui também já estão os meus rendimentos diários. Perceba que se eu somar 3.998 com esses 100 e esses 101 reais aqui embaixo, não vai dar esse valor aqui de cima. Por quê? Eu também tive esse investimento aqui que foi cancelado. Para você que está começando agora na Alcateia, antes na Alcateia não tinha contrato, pessoal. Esse contratozinho que vocês têm toda vez que vocês fazem um novo investimento não tinha antes, certo? Eu fui um dos primeiros que mandou e-mail para a Alcateia, entrei em contato, falei, olha, porque não tem nenhum contrato, alguma coisa para proteger o investimento, tudo mais, a gente não tem nenhum respaldo jurídico. Pouco depois disso, eu acredito que não foi nem por minha causa, muita gente deve ter falado sobre isso aí na época. Após isso, pouco tempo disso, após isso a Alcateia gerou contrato. Então o que aconteceu? Eu passei aí, eu poderia cancelar esse meu investimento e fazer um novo contrato, um novo investimento a partir dele com um novo contrato. Por isso que ficou esse cancelado aqui, essa diferença no saldo. Porque se somar com esse aqui, perceba que eu estou só sempre reinvestindo, certo? Então essa diferença foi por causa desses investimentos aqui cancelados que na época não tinha contrato. Bom, e agora o que eu vou fazer com esse saldo aqui desse valor? Eu poderia retirar, mas não, vou fazer um novo investimento. E sim, caiu esse 101 mais 100 e o resto que sobra aqui foi o do lucro diário que eu tive esses dias. Vamos fazer aqui novo investimento. Aí entra aquela questão, qual investimento eu pego? Aí vai de acordo com a sua disponibilidade. Se você vai precisar do dinheiro em curto prazo, até porque se for saldo de emergência, pessoal, nunca recomendo investir. Você jamais imobiliza aquele dinheiro que você vai precisar no curto prazo, uma emergência, algum problema de saúde, entendeu? Mas se você for querer tirar o dinheiro antes, curto prazo, só marcar aqui. Se eu marcar aqui médio prazo, eu vou ter 105% do retorno e aqui no longo 110%. Para entender melhor, todos os investimentos são exatamente iguais. Vamos colocar aqui R$1.000 em cada um. Se eu colocar R$1.000, eu vou ganhar a mesma coisa. A diferença é que eu tenho 90 dias para retirar o dinheiro, vou ter a lucratividade diária, a mesma coisa, aporte mínimo de 99 e vou ter o contrato do mesmo jeito. A diferença desse para esse é que os R$1.000 aqui no final eu vou tirar R$1.000 aqui eu vou tirar 1.050 e aqui 1.100. Então aqui eu vou ter 5% a mais em cima do valor total e aqui 10% do valor total também. Então fica essa diferençazinha aí para vocês que tinham essa dúvida com relação a 100, 105 e 110%. Aqui eu não vou colocar esse aqui, eu vou colocar, vamos supor, 100, só para dar uma ideia. Eu vou colocar 101, o valor que eu tinha antes, 101. E vou investir para mostrar para vocês como é, depois eu vou fazer um novo investimento. Investir. Após isso, vai gerar um novo contrato aqui para vocês, explicando, olha, sobre o contrato, olha, cliente José Luiz, valor aportado, prazo de investimento, longo prazo que eu coloquei, todos agora eu estou colocando em longo, início e o fim, certo? E aqui está explicando cada detalhe do contrato. Lembrando, contrato para vocês que estão falando, 100% confiável, tem contrato. Contrato, pessoal, é uma forma de proteger você melhor e assegurar você via jurídica. Para mim é isso. Se alguém tiver um conhecimento jurídico melhor e puder esclarecer nos comentários também eu agradeço, mas para mim seria isso. Não pensa que se der algum problema com a Alcateia eu vou pegar esse contrato e vou transformar ele em dinheiro automaticamente. Não. Para mim, na minha opinião, seria uma forma de se proteger. Se tiver algum problema, você vai brigar na justiça, passar um bom tempo lá e tudo mais. Então, para mim seria isso. Então, vou confirmar aqui meu investimento. Confirmar. Ok. Ok, pessoal. Perceba aqui que cadastrei um novo investimento. Ele vai ficar aqui aguardando. Vai começar a partir de amanhã, certo? E aqui vocês percebam que eu tenho investimentos de médio, longo, curto prazo. Eu tenho vários investimentos aí. E vou fazer sempre esses investimentos. Eu estou fazendo investimento de 100 reais, pessoal, porque na Alcateia a gente também tem um troféu que a partir de 50 investimentos a gente ganha o troféu de 50 investimentos lá, o troféu ouro. Então estou fazendo isso só para ganhar aquele troféuzinho lá. Depois eu passo a fazer investimentos de um valor maior. No caso de 150, 200, 300, tanto faz. E perceba aqui que eu estava fazendo investimentos de curto, médio e agora eu estou começando a fazer de longo prazo. Por quê? A rentabilidade é muito maior no longo prazo. Você vai ganhar 10% em cima do valor total,
fora a rentabilidade diária. Então eu estou fazendo aí no longo prazo. Todo o valor que entra, na hora que completou o valor mínimo, eu já vou lá e faço esse novo investimento. Estou falando aqui de 100, quando completar aqui mais 100, se a rentabilidade hoje for boa, eu já faço outro investimento. Hoje mesmo vou aqui investir. Ok, confirmei. Pronto. Certo? Então aqui percebam que já peguei aquele investimento anterior, já criei um novo investimento. Sempre diferencie isso aqui, olha, não entrou aqui ainda, que só fica quando ficar ativo aqui que entra aqui nesse valor. E perceba aqui que o total investido sempre vai diferenciar, porque cada investimento vencido, ele vai ficar aqui, mas não entra, não está no ativo. Cancelado também, ele vai ficar aqui, mas não vai estar no ativo, entendeu? Então tem sempre essa diferença de baixo. O que vale mesmo, pessoal, é esse aqui de baixo. Atualmente eu fiquei com 4.200 investidos aí na Alcateia, certo? Então fica esse detalhe aí para vocês. Então façam aí seu risco retorno. Se vocês aí acham que vale a pena, invistam. Elaborem a estratégia de vocês. O primeiro link aqui da descrição tem a estratégia que eu elaborei de investir pouco e ter um bom retorno na Alcateia. Então, se vocês quiserem, dê uma clicadinha aí no primeiro link na descrição que vocês vão ver sobre aquela estratégia. Lembrando que aquela estratégia não precisa colocar aquele valor. Você pode colocar menos, pode colocar mais. Esse valor de risco mínimo que eu falo, de investir pouco, esse pouco para mim pode ser um valor, para você pode ser outro. Depende das posses, do valor que cada um tem acumulado, entendeu? Mas aí tracem um risco retorno para vocês. Se vocês acham que a Alcateia vale a pena, entrem, mas não sigam o que o pessoal fala que realmente é algo 100% confiável e tudo mais. É um investimento sim de risco. Eu resolvi entrar por minha conta e risco. Estou correndo esse risco para ter um retorno exponencial mais à frente, um retorno muito bom à frente se realmente der tudo certo. Mas eu aportei um valor que eu aceito perder. Vou aportar mais alguma coisa? Sim, eu estou pensando em colocar mais dinheiro na Alcateia para chegar a um valor maior, mas por minha conta e risco. Eu não estou fazendo isso porque não vi nenhum vídeo no YouTube pessoal falando que é algo 100% confiável, pessoal. Tracem a melhor estratégia para vocês, vejam o risco-retorno, se vale a pena e façam o que for melhor para vocês, tá ok? Então, era só isso o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco melhor sobre a Alcateia e até o próximo vídeo, até mais!